Alô pessoal, paz e graça da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta semana chegou até nós muitas perguntas interessantes que no tempo oportuno responderemos. Mas eu escolhi uma delas, a qual tem chegado com maior número, é a respeito do que eu acho do fechamento dos templos para a realização dos cultos. Eu tenho chegado a uma conclusão muito interessante, que cada vez mais a Igreja do Senhor Jesus Cristo ela tem se misturado com o espírito judaico. Na minha opinião, muitos dos nossos nomes de igreja evangélica não deveria vir a palavra evangélica, deveria ser Igreja Cristã Judaica. Por quê? Porque é em Israel, é no povo judeu, que depende de um templo, que depende de uma parede, depende de um cômodo, depende de uma arquitetura física para adoração a Deus. Até hoje, nós podemos concluir que os judeus não fazem culto porque não têm o templo. E os evangélicos, os cristãos, estão com esse mesmo espírito. Esse espírito de dependência de algo terreno, físico, para adorar a Deus. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina. Nós estamos tendo uma grande oportunidade nesse momento de exercer, de cultuarmos a Deus em nós mesmos. Aquilo que o Senhor disse: em vós farei a minha morada, vós sois o meu templo, a minha habitação. Então, eu entendo que nós estamos desesperados por causa da frequência no templo, mas eu creio que é uma oportunidade que estamos tendo de cultuar, de exercer o culto em nós mesmos, de viver essa experiência do verdadeiro culto a Deus, não dependendo de lugares, como nós vamos ler aqui na palavra do Senhor no Evangelho, escrito por João, capítulo 4, versículo 19. Olha que interessante, Jesus encontrando com aquela mulher samaritana, eles têm um diálogo muito interessante. E aquela mulher pergunta para Jesus, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, no templo, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém no templo, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, a conclusão de que nós chegamos nesse texto de entendimento, que o culto não é para se preocupar para ser realizado no lugar físico, geográfico. O culto ele acontece no nosso espírito, o culto acontece em nós. É isso que nós precisamos entender. O culto acontece na vida, na prática do amor, na prática da compreensão, no dia a dia com a nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Precisamos entender isso. Por que me perguntaram qual é a minha posição a respeito dos templos fechados? Olha, chegou muita informação dizendo que Satanás, é obra de Satanás, que fechou a porta dos templos, que não tem mais culto. Olha, na minha opinião, Satanás é o único ser que está atemorizado, ele está perturbado, ele está angustiado com esse evento. Precisamos olhar com os olhos espirituais e ver que não são todos, existem exceções, existem pessoas que estão fazendo um bom trabalho, pregando o Evangelho, mas na grande maioria
fechar as portas do templo não é nada bom para Satanás, porque é nos púlpitos de muitas igrejas é que existe o palco do engano, da falsificação da palavra, da manipulação de massa, da manipulação da fé. Satanás, não é interessante para Satanás fechar as portas dos templos. Por quê? Porque o engano vai desaparecer, as oportunidades de manipulação vai ficar pouca. Então, nunca as pessoas se preocuparam tanto com Deus, oraram tanto, pensaram tanto em Deus, na obra do Senhor, como nesses dias. Então, Satanás, se tem um ser que está preocupado, está temoroso, está angustiado, com medo de todo esse cenário, é o próprio Satanás. Mas por quê? Porque precisamos entender que quanto mais esses eventos escatológicos acontecem, quanto mais as profecias vêm se cumprindo, mais próximo Satanás sabe do seu fim, mais próximo se encontra a prisão, a destruição de Satanás. Então ele sabe que o fim dele está próximo. Ele não quer isso, ele quer que o povo fique mais tranquilo dentro dos templos. Ele não quer que o povo busque a Deus. Então, se tem alguém que está muito preocupado, é o próprio Satanás. Como nós lemos no Evangelho, quando Jesus tem aquele encontro com aquele jovem endemoniado, com aquela legião de demônios, os demônios disseram para Jesus: veio nos perturbar, veio nos aprisionar antes do tempo. Então ele sabe desse tempo e o tempo está chegando. Quanto mais se aproxima, quanto mais acontecimento dessa espécie se aproxima, mais desesperado ele fica, mais agoniado ele fica, porque ele sabe que o fim dele está próximo, está chegando o fim dele perturbar a raça humana. E para nós que cremos no Senhor, para nós, os seres humanos, amados e queridos por Deus, temos a certeza que a glorificação está chegando. Quando Satanás fica preocupado, desorientado e perturbado, nós deveríamos ficar felizes, alegres, porque a glorificação está chegando. Está chegando o tempo de Deus colocar um ponto final em toda a maldade, um ponto final nessa obra satânica, colocar um ponto final nessa perturbação, nesse caos que o mundo enfrenta. Então, meu querido irmão, o que eu acho dessas igrejas, das portas das igrejas estar fechadas, é uma grande oportunidade de desenvolver em nós o verdadeiro culto em espírito. Deus é espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. É no nosso ser, é no nosso interior. E nos alegrar que quem está desesperado, ou quem deveria estar desesperado com todo esse caos, é Satanás. E não a igreja, não o povo de Deus, porque sabemos que a nossa glorificação está próxima. E para nós entendermos e compreender que não estamos abandonados, Deus não nos deixou, Ele não nos desamparou. Eu gostaria de ler um texto na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Olha que coisa interessante, que texto interessante ele diz para nós. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, com a provação, dará também o escape, para que a possais suportar. Nós não estamos sós. O que está vindo para que nós possamos desenvolver e crescer espiritualmente. Desenvolver o amor e a compaixão. E aqui está dizendo que tudo que vem é humano. E Deus não nos deixará só. Ele também nos dará uma porta de saída.
Ele usará os seus ministros, cientistas, médicos, a medicina. Ele usará os ministros que Ele tem colocado na terra para achar uma solução. Não precisa desesperar. Aguarde que o Senhor, Ele levantará. Ele cuidará de nós. Então, meu querido irmão, minha querida irmã espalhada por este mundo todo, não perca as esperanças. Temos um Deus que zela por nós. Ele cuida de nós e não permitirá que o peso seja acima das nossas forças. Confiamos nessa palavra e eu desejo a todos força, firmeza, ânimo, esperança, coragem nesse momento, permitindo que o culto aconteça em você, que o culto aconteça na sua casa, onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele estará no meio. Então, aproveite esse momento. Não dependa de nada geográfico, nem no monte e nem no templo, mas é no Espírito que acontece a verdadeira adoração. Fica aí essa palavra de conforto e de orientação para todos nós, e que o Espírito Santo nos ajude a compreender essas coisas com os olhos espirituais. Até a próxima e Deus nos abençoe.